Olá pessoal, aqui é o professor Tiago. Nesse vídeo nós vamos aprender a dimensionar rampas seguindo as orientações da NBR 9050, que é a norma de acessibilidade aos edifícios. Tá? Essa norma que eu estou usando aqui é a última versão, né, a versão 2020, que foi corrigida em 2021. E eu vou acessar aqui o capítulo das rampas, né? É página 58, se eu não me engano, 59, vamos ver. Aqui, ó. Rampa 56, página 56 desse documento. Então, antes da gente dimensionar a nossa rampa lá no AutoCAD, a gente precisa entender as regras da ABNT, da 9050, para a gente conseguir fazer a construção do nosso desenho. E essa rampa, a gente vai ver aqui que ela é variável, então ela tem possibilidades dentro da NBR para a gente fazer a construção da nossa rampa, tá certo? Então é considerado rampa qualquer superfície com declividade igual ou superior a 5%. Então abaixo disso não é considerado rampa, vai ser considerado como um desnível ou uma inclinaçãozinha, como a gente tem em banheiros, por exemplo, né? Para fazer escoamento de água. Então não se enquadra nessas regras. Então a rampa tem normas específicas. Então 5% a partir de 5, né, a gente considera essas informações. Bom, para fazer o dimensionamento, a gente pode utilizar essa fórmula que está aqui presente, onde eu tenho aqui o I, que é a inclinação, que sempre vai ser dado em percentual. Então, inclinação de rampa sempre vai ser em percentual. Assim como cobertura também, né, nós temos inclinação em percentual. Então, o I representa a inclinação em percentual, o H representa a altura do desnível que esse segmento de rampa vai vencer. A gente sempre tem que multiplicar por 20 isso aqui, porque a gente está trabalhando com percentual. E aqui embaixo nós temos o C, que representa o comprimento da projeção horizontal do segmento da rampa. Então vamos compreender isso no desenho. Ó. Então aqui nós temos uma planta, né, de uma rampa simples até. Eu consigo identificar aqui uma setinha, né, de sentido, seta de percurso, e eu tenho a anotação aqui do I. Então isso aqui é inclinação. E aí essa informação sempre vai ser dada em percentual. Nós temos também aqui o C marcado. Então o C é o comprimento da projeção horizontal da nossa rampa. E aí a altura da nossa rampa também a gente vai ter, né? A altura do H aqui, ó, são as alturas do segmento da rampa, ou seja, do que a rampa vai vencer. Veja, o que é o segmento da rampa, né? Segmento da rampa é esse trecho da rampa, então não é a rampa completa, né? É um trechinho dela. Então ela parte aqui da cota zero e chega até esse primeiro patamar, né, do meio. Então esse trechinho é um segmento de rampa. Então é isso que a gente tem que observar na hora de fazer o cálculo da nossa rampa, tá certo? Bom, as rampas elas têm uma largura mínima de rampa vai ser 1,20 m, inclusive já consta aqui, né? E os patamares, sempre que nós tivermos patamares aqui na rampa, ou para fazer uma parada de descanso, ou na mudança de sentido, que é o caso aqui do canto desse patamar, o patamar ele sempre vai ter a mesma largura da rampa. Então, se eu fiz a largura de rampa com 1,20 m, o patamar também vai ter 1,20 m. Então, o patamar pode ser igual ou maior a esse 1,20 m, nesse caso específico aqui. Eu poderia fazer um patamar maior se eu quisesse nessa rampa com largura de 1,20 m, mas eu não poderia fazer menor, ok? Bom, vamos descer mais um pouquinho aqui e a gente já encontra essa tabela. A NBR vai dar duas possibilidades para a gente, né? Então ela dá essa tabela aqui para a gente calcular e fazer rampas em construções novas, tá bem? Mas ela também dá um quadrante aqui embaixo, uma tabela, né, com informações para rampas em obras que já estão construídas, ou seja, em reformas. Então, se eu não conseguir fazer com essa primeira tabela, isso na reforma, tá bem? Aí a gente pode usar essa segunda tabela para fazer rampas em edifícios já existentes. Agora, obras novas, a gente deve atender essa tabela número 4 para fazer o dimensionamento, ok? Bom, vamos compreender essa tabela antes da gente conseguir construir. Existe um mito, né, entre as pessoas que desenham rampa,
onde a rampa tem que ter 8% de inclinação. Não, a rampa não precisa ter 8% de inclinação, ela pode ter 8% de inclinação, mas o fato é que a rampa tem variações, né? E essas variações vai depender muito do desnível que ela vai vencer. Então vamos entender aqui, ó, na nossa tabelinha número 4, nós temos a primeira área aqui, ó, os desníveis máximos de cada segmento de rampa. Então, qual é a altura que esse segmento de rampa vai vencer? Então, eu estou saindo aqui da cota 0 e estou chegando até esse primeiro patamar, né? A gente está vendo a vista lateral dessa rampa. Então, qual é o desnível? Qual é a altura máxima desse desnível? Então, se eu estiver trabalhando com um desnível máximo aí desse segmento, de cada segmento, com 1,5 m, então, se eu fizer assim, eu vou ter que trabalhar com uma inclinação com 5%. Veja que esse segundo vai dar inclinação admissível em cada segmento de rampa, em percentual. Então, desníveis de até 1,5 m, a gente trabalha com 5%. Então, vamos imaginar que eu vou descer um pouco esse patamar. A altura desse patamar não vai ser tão alta. Vou deixá-la um pouquinho mais para baixo. Logo, a minha rampa aqui, ó, ela vai ter uma inclinação menor, correto? Então, a gente pode mudar esse percentual. Então, a gente altera o percentual de inclinação. Veja que para desníveis até 1 metro, a gente pode trabalhar entre 5% e 6,25% de inclinação. Então, altera um pouco, né? E se eu trabalhar com desnível mais baixo, ó, de 80 centímetros, então meu patamar está até 80 centímetros, eu posso trabalhar com uma inclinação entre 6,25 e 8,33. Então, só fazendo uma correção aqui, né? Quanto maior o desnível que eu vou realizar aqui na minha rampa, ou que meu segmento de rampa vai vencer, quanto maior o desnível, menor vai ser o percentual de inclinação. Essa é a relação. Quanto menor o patamar, quanto menor a altura, aí eu posso aumentar o meu percentual. Então, é uma relação, né, entre essas duas informações. Então, agora sim faz mais sentido eu dimensionar a inclinação da minha rampa, né? O percentual de inclinação. Aqui embaixo tem uma informação importante. Então, olha, em reformas, ele está sendo bem claro aqui, quando esgotadas as possibilidades de solução, portanto, a gente tem que tentar colocar nas reformas essas informações da tabela 4, mas quando não é possível, tá? A gente pode utilizar inclinações superiores a 8,33%, né? Podendo variar até 12,5%, ou seja, entre 8,33% e até 12,5%. Esse é o limite máximo para rampas acessíveis, né? Fora disso, não é possível ser feito. Então, a partir disso, a gente consegue daí trabalhar no nosso AutoCAD para fazer o dimensionamento. Aqui outra tabelinha, tabela 5, mostrando essas inclinações em situações excepcionais, né? Reformas, quando a gente não consegue encaixar a rampa até com um limite máximo aí de 8,33, tá bem? Bom, então vamos lá para o CAD, e aí no AutoCAD a gente vai fazer algumas simulações aqui. Então eu deixei um corte esquemático aqui, ó, mostrando um desnível. Então eu tenho aqui a cota 0, e eu tenho aqui a parte de cima do meu pavimento, a cota de 3 metros, né? Então tem um desnível de 3 metros. E nessa primeira simulação de rampa, eu vou fazer uma rampa com uma inclinação de 5%. Por que 5%? Porque eu defini que eu vou criar o meu segmento de rampa a 1,5 m de altura. Então eu quero fazer isso. Olha, eu peguei aqui os 3 metros, dividi ao meio, portanto eu tenho duas partes com 1,5 m, né? Dois níveis aqui, ó. Então da cota 0 até essa linha tracejada eu tenho 1,5 m, e depois dessa linha tracejada até a parte de cima eu tenho mais 1,5 m. Então o desnível que eu vou vencer é 1,5 m. Então eu vejo a tabela que para 1,5 m o limite a ser empregado é 5%. Eu não posso fazer maior do que isso, né? Então tem que fazer com 5% de inclinação. Então, vamos lá, posso fazer a continha? Vamos fazer a conta. Eu já fiz a conta, deixei aqui do lado, ó. A conta é a seguinte, né? Então, a inclinação, que é em percentual, vai ser igual à altura do desnível, que a minha rampa vai vencer, o meu segmento de rampa, multiplicado por 100. Tudo isso dividido pelo comprimento em projeção da minha rampa, tá?
Bom, fiz as substituições, então inclinação é 5%, igual 1,5 m de altura de desnível, multiplicado por 100, tudo isso dividido pelo comprimento da projeção. Eu estou tentando descobrir aqui o comprimento da minha rampa, né? A altura que ela vai vencer, eu já sei. O percentual que ela vai ter, eu também já sei. Mas eu preciso descobrir o comprimento dela, né? O tamanho da minha rampa. Bom, fiz as continhas, fiz essa equação que é bem simples, né? Então, 1,5 m multiplicado por 100, nós temos 150. E aí eu continuei na minha equação e cheguei nesse resultado aqui de 30 metros. Então, olha como ficou grande, né? Esse segmento de rampas, inclusive acho que não vai nem caber aqui, né? Não vai encaixar. Esse segmento de rampa, a 5% de inclinação, para vencer o 1,5 m, ele vai ter 30 metros de comprimento. Então, vou fazer um desenho aqui do lado, ó. Então, 30 metros de comprimento, olha o tamanho que deu a rampa, né? Vou subir 1,5 m de altura. E eu vou fechar. Pronto. Fiz a inclinação, vou até colocar próximo aqui do desenho. Pronto, ó. Coloquei na posição. Ficou bem grande, não tem problema. A gente vai conseguir compreender. Vou fazer uma linha aqui de referência, como se fosse a linha do meu piso, tá? E vou colocar uma cota, mostrando os 30 metros, né? Ó. Então, ficou aí a cota bem grande. Perfeito, isso é um segmento de rampa. Mas será que deu certo? Será que essa rampa está correta? Será que eu acertei na conta? Eu posso fazer a provinha aqui para ver se vai dar certo. O que significa a inclinação da rampa 5%? Significa que a cada metro linear, ou seja, a cada comprimento da projeção da rampa, ela vai subir 5 centímetros. É isso que se trata, 5% de inclinação. Então eu fiz aqui um desenho bem simplesinho, ó, dessa inclinação acontecendo. A cada metro linear, ela sobe 0,05, que é 5 centímetros, ok? Fiz essa linhazinha em vermelho. Então, o que eu vou fazer, ó, para ver se a minha rampa deu certo, o meu cálculo, né? Eu vou copiar esse trechinho e eu vou colocar lá no meu desenho, ó. Coloquei na mesma posição. Veja que bateu a linha inclinada. Eu vou dar um extend aqui e eu vou estender essa linha vermelha. Ela vai ter que bater aqui nos 30 metros, né? Pronto, bateu, né? Ó, exatamente na mesma posição as duas linhas, ó. As duas com 30 graus. Então deu super certo, né? Bateu a conta e bateu no desenho. Posso fazer a conta para desenhar? Posso. Posso partir direto para o desenho? Posso também. Dá para fazer pelo desenho. Usando o AutoCAD aqui a gente consegue ter o mesmo resultado. Desde que eu domine essa leitura da tabela. O que manda é a leitura na tabela, a interpretação dela. Bom, tá feito, né? O principal da rampa tá feito. O resto é desenho de detalhe. Então eu posso fazer aqui o patamar, que tem 1,20 m, que sai um pouquinho fora também, não tem problema. Aí eu faço a espessura da minha rampa, que ela vai ter, né, no patamar. Então vou fazer uma medida aleatória aqui. Então vou copiar para cá, ó. Pronto, fiz o patamar, a parte do segmento inferior. Posso fazer o segmento superior também, ó. Então vou pegar o ponto médio aqui. Poderia cortar algumas linhazinhas. Bom, basicamente é isso. Obviamente não vai bater aqui porque a minha rampa ficou muito grande, né? Mas para ver se ela chegou nos 3 metros, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma linha bem aqui no finalzinho, ó, de referência, e vou fazer uma linha auxiliar aqui, ó, para ver se vai bater, ó. Ela tem que bater nos 3. Bateu, ó. Essa linhazinha está batendo. Portanto, a minha escada, para vencer, a minha rampa, né, para vencer esse desnível de 3 metros, eu fiz 2 segmentos de rampa, com patamar a 1,5 m de altura, e eu tive que usar 5% de inclinação, que a norma manda eu fazer isso, está aqui, né? E essa projeção horizontal deu 30 metros. Então deu certo, né? O resto é desenho aí, ajustes e representação. O principal é fazer o cálculo para saber se ela vai funcionar. Bom, vamos fazer outra aqui. Vou fazer 3 com vocês, ó. A segunda eu vou trabalhar com 6,25%. Por quê?
Eu ainda tenho os mesmos 3 metros de desnível. Só que agora, em vez de fazer 2 segmentos de rampa, eu vou fazer 3, né? Então, eu vou subir no primeiro, aqui tem 1 metro, depois mais 1 metro e depois mais 1 metro. Então, para vencer, eu tenho 3 segmentos de rampa, cada um vencendo 1 metro de altura. Então, eu vou para a tabelinha de novo. Ó. Então, desníveis máximos de cada segmento de rampa, 1 metro. É isso que eu quero, eu vou vencer 1 metro. Então, eu posso fazer entre 5% e 6,25%. Eu vou usar sempre o limite, eu acho melhor, né? Então, a norma me permite fazer até 6,25% de inclinação. Eu vou fazer isso. Então, eu fiz a continha aqui, ó. Então, inclinação, 6,25% é igual o desnível, que é o H. Aqui a gente está trabalhando com metro, multiplicado por 100. Tudo isso dividido por C, que é o comprimento da projeção da nossa rampa. É isso que eu quero descobrir. Fazendo essa continha aqui, fazendo essa equação, eu fiquei com esse resultado, ó. O comprimento do meu segmento de rampa vai ter 16 metros. Então, vou desenhar, né? Vou primeiro fazer, ó, 16 metros e vou subir 1, né? Que esse meu segmento, ele vence 1 metro de altura, ó. Tá feito. Então, já deu quase que metade da outra, né? Mudando o percentual e mudando a quantidade de segmentos, olha. Então, vou fazer aqui. Pronto, coloquei na posição, também ficou maior, obviamente. O espaço aqui é pequeno, mas não tem problema. Ó. Pronto, fiz uma linha de extensão aqui imitando o meu piso, ó, bateu, né? Legal, será que deu certo? Vamos fazer a provinha. Então, o que é uma rampa a 6,25%? A cada metro linear dessa rampa, ela vai subir 0,0625 centímetros, né? Ou metros nesse caso. Então vai dar 6,25 centímetros. Então sobe bem pouquinho. Então eu vou pegar essa linha, vou conferir, ver se deu certo lá no meu projeto, né? Então vamos lá, ó. Colocar na mesma posição. Pronto. Vou pedir o extend aqui, vou estender essa linha, clicando na ponta dela. Aqui ela não foi automática, porque tem várias coisas acontecendo aqui, ó. Pronto, passou. Bateu, né? Ó. Vou medir desse ponto até o ponto lá do meu patamar e deu 16 metros. Exatamente o que a continha deu aqui. Então, perfeito. Bateu também, né? O resto, aí é só a gente ir desenhando conforme eu fiz ali na primeira etapa. Eu não vou desenhar tudo, mas eu vou fazer esses segmentos para ver se eles vão bater. Então, até aqui, ó, cheguei na minha rampa, então cheguei no meu nível, então eu fiz um segmento, cheguei num patamar, depois mais um segmento, tem um outro patamar, mais um segmento de rampa, e aí eu chego no meu nível de 3 metros. Então vou pegar uma linha de referência e tem que bater. Bateu, né? Exatamente no mesmo ponto, perfeito. É isso aí, deu certo, né? Bom, vamos para a última rampa aqui. A última rampa, eu vou fazer a maior rampa permitida aqui para uma obra nova, né? Não reforma. Então, para obras novas, a gente pode fazer com limite máximo de 8,33%. Está aqui, ó. Só que para fazer isso, o meu desnível máximo do segmento tem que ser até 80 centímetros. E se eu tivesse 70, como é que eu faço? Bom, se é até 80, você poderia utilizar 8,33%. Estaria abaixo disso, né? O que eu não posso usar é a mais. Então, passou de 80 centímetros, eu não poderia usar esse percentual. Teria que trabalhar com outro percentual. Percentual um pouco menor, né? Bom, aqui vai dar 80 centímetros de desnível. Então, eu fiz o quê? Eu criei aqui níveis com 80 centímetros, mas eu só aumentei o meu desnível maior aqui, ou o meu nível do meu pavimento superior, que era 3 metros, eu passei 3,20 metros, só para dar uma divisão igual aqui, para ficar mais didático, tá certo? Então, as outras estavam com metro, essa aqui está com 3,20. Bom, vamos lá. Primeiro vamos fazer a conta, né? A conta está aqui. A formulazinha, eu só vou substituir. 8,33% vai ser igual o desnível, que é o nosso H, que o segmento da rampa vai vencer, 0,80 multiplicado por 100 dividido pelo comprimento da projeção da minha rampa, do segmento da minha rampa.
Bom, fazendo essas continhas aqui, eu cheguei nesse valor. O comprimento da minha rampa vai ter 9,604. Na verdade, das 6038 e alguma coisa, mas aí aqui eu arredondei, né? Fiz um arredondamento, o que é normal. E eu vou fazer a minha rampa, então, com essa medida. Vamos ver se vai bater, né? Então, vou fazer aqui um line com 9,604. Opa! 9,604. Perfeito. E eu vou subir aqui 80 centímetros, né? Olha os meus desníveis aqui, ó. Ou meus níveis, né? Tá na cota 0 e a outra na 80 centímetros. Então, esse é o limite para esse tipo de rampa. Então, vou colocar aqui 80 centímetros de desnível. Pronto, está feita a inclinação. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar lá. E vamos ver se vai dar certo, né? Ó. Essa aqui já encaixou dentro desse espaço, ó. Deu aí o espaço correto. Vamos colocar já uma cota para ver se tá. Essa minha cota, ela está com apenas uma casa depois da vírgula. Vamos ver se eu tenho uma outra feita aqui. Essa aqui está com 2. Precisaria mais uma casa depois da vírgula, mas está com 4, então é 9,604, tá certo? Só tem um detalhezinho da cota. Bom, aqui tudo ok, funcionou. Vamos tirar a prova, né? Então, o que é 8,33%? Mesma coisa. A cada metro linear dessa rampa, ela vai subir, ela vai ter uma altura de 8,33 centímetros, correto? Então, eu vou pegar aqui essa minha linhazinha, vou copiar ela lá por cima. Ela já bateu, já vi que bateu, vou dar um extend. E ela tem que chegar bem no ponto final, exatamente na posição. Então deu super certo essa aqui também, né? Depois é só a gente fazer o desenho total da nossa rampa com todos os desenhos. Mas aqui eu vou fazer os espelhamentos, ó. Pronto, vamos ver se vai bater a nossa rampa. Chegou aqui, obviamente ela entrou um pouquinho dentro da laje, mas isso é uma questão de ajuste, né? Que a gente precisa arrastar aqui do nosso projeto. Então vou arrastar. Deixar bem na pontinha, ó. Pronto, bateu, ó, perfeitamente. Aqui a gente deveria ter o espaço, obviamente, do patamar, né? Não poderia ser parede, mas como o princípio funcionou, né? Ó, deu super certo. Então os 9 metros, 9,604, deu certo na conta e deu certo também no desenho. Bateu, né? Então consegui resolver a rampa. Então, para valores intermediários, então vamos fazer um exercício aqui, ó. Se eu quiser trabalhar com desnível de 1 metro, eu posso usar valores entre 5 e 6,25%. Ah, posso fazer com 6, professor? Pode, não tem problema nenhum. Posso fazer com 5,5, 5,40? Pode, não há nenhum problema. Você tem que usar um valor entre os 5% e os 6,25%, quando se tratando de desníveis, tratando-se de desníveis até 1 metro. Passou disso, aí não, a gente tem que usar outro percentual, tá bem? Bom, então é isso, é assim que a gente faz dimensionamento de rampas. A gente pode fazer por conta e ter esse comprimento total, mas o ideal é que a gente aprenda a fazer das duas maneiras, fazer por desenho e fazer por conta. Eu particularmente gosto de fazer pelo desenho e depois que o desenho está pronto, eu faço a conta para ver se ele está batendo. Então aí é um gosto pessoal, né? Mas eu acho mais prático fazer esse processo aqui de inclinação para fazer a determinação da minha rampa. E aí a conta só confirma. Mas é assim que a gente cria as nossas rampas seguindo a NBR 9050. Então o mais importante é a gente conseguir entender a NBR e interpretar essa planilhazinha aqui e não fazer conforme a maioria das pessoas fazem, né? Estipular um valor de 8% para rampas de acessibilidade. Não é assim, né? Então não posso usar 8% para vencer todos os desníveis. Imagina o seguinte, eu tenho essa informação, vou fazer com 8% de inclinação, mas o desnível do segmento tem 1,5 m, eu não posso fazer com 8. O limite é 5%.
não 8%. Então, isso aí não existe, né? Essa questão dos 8% não é uma realidade. Eu posso também fazer com 8, mas não só com 8, ok? Bom, e é isso, pessoal.